A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Fui convidada, pelo pastor Gilmar. Me sinto muito honrada. Meu nome é Simone, sou diaconisa, sou da Igreja Casa da Bênção, já sirvo o Senhor há 25 anos. Sou casada, tenho 2 moças e toda a minha família serve o Senhor. Irmãos, quando eu estava sentada ali, eu senti uma presença de Deus muito grande neste lugar. Eu fui acometida de um choro, não um choro emocional, mas um choro da presença de Deus. E enquanto eu chorava ali, eu estava orando por vocês que estão aqui. Eu estava intercedendo por vocês e eu estava falando, Jesus, que esses homens, o Senhor possa mudar a história deles. Que esses homens possam sair daqui, Pai, com uma nova vida, que eles venham ser testemunho do seu amor e da sua graça. Eu me compadeço de vocês, eu sinto compaixão pela vida, pela alma de vocês, porque eu já tive um irmão neste lugar. E só quem já teve sabe o quanto é triste alguém que você ama passar por isso. Então eu estava orando e eu creio. E eu sei que Jesus tem um propósito muito grande na vida de vocês. Quando você falou a sua idade aqui, Rafael, você tem 23 anos, um ano mais novo que minha filha. Eu falei assim, tem idade para ser meu filho. E o Senhor, Ele tem um propósito muito grande para você. O Senhor vai te levar, Ele quer te levar em lugares que eu nunca vou entrar, porque eu nunca usei droga, Então, Deus, Ele, como o pastor falou aqui, Ele levanta do monturo, ou seja, Ele tira do lixo, e coloca sentado junto dos príncipes, na mesa dele. E Deus usa essas pessoas, é essas que Deus quer usar. Então, que vocês guardem o coração, que vocês saiam daqui e fujam da aparência do mal. Podem se sentar, a hora que a gente for ler a palavra, a gente fica de pé. Eu quero falar com vocês, irmãos, eu sou enfermeira e eu sou terapeuta emocional. Eu trabalho com traumas emocionais. E já vem psicólogo aqui, irmãos? Terapeuta, psicólogo? Não? Então eu vou só falar, eu não sei se vocês já sabem, e quem sabe vai reforçar o que já sabe. O que acontece? A nossa natureza é humana, lógico. O pecado, ele habita na nossa natureza humana. E quando a gente vai para um vício, seja qual vício for, porque tem o vício das drogas, da bebida, tem o vício da pornografia, tem o vício do jogo, tem o vício da internet, tem o vício da comida. Tudo aquilo que me vicia, tudo aquilo que me prende, eu me torno escravo daquilo. E o vício nada mais é do que um buraco que existe na alma da pessoa. E esse buraco, ele se encontra na alma. Quando a gente fala de alma, nós estamos falando de mente. Eu vou falar de uma maneira bem simplista para os irmãos entenderem, porque lógico que a nossa mente está tudo conectado, mas eu vou falar de uma forma simplista para vocês entenderem. É como se o nosso cérebro dividisse em 2. Nós temos aqui a parte racional, aqui na frente, e aqui atrás nós temos o lado emocional. Nós temos um cérebro emocional e um cérebro racional. E o que acontece com o vício? O vício, todo excesso na vida nossa revela uma falta que a gente tem. A pessoa que é viciada em droga, existe uma falta emocional nele. Que é viciada em pornografia, que é viciada em comida, igual eu falei. Tudo aquilo que vicia a pessoa tem uma falta. Todo excesso revela uma falta. Tem gente que é viciada em comprar. Tem gente que é viciada em roupa, em sapato. Então, todo tipo de vício. Então, quem acumula é viciado em acumular, acumuladores. Então, tem um buraco no emocional da pessoa. E essa pessoa, ela vai tentar preencher esse vazio com alguma coisa. Ela vai preencher, mas é como se fosse igual quando nós estamos com fome, quando nós estamos com sede. Todo o seu corpo, cada célula do seu corpo sente
né? E quando eu estou com fome, eu vou lá e como a comida, eu mato aquilo. Quando eu estou com sede, eu bebo a água, eu mato a minha sede. Então a pessoa, quando ela está com desejo de praticar aquele vício, cada célula do corpo dela grita de vontade de usar aquilo, de fazer aquilo. Então isso brota lá no seu emocional, naquele buraco que existe nas suas emoções. E cada célula do seu corpo anseia por aquilo. E você vai e usa. E aquilo traz uma descarga de dopamina muito grande no seu cérebro. Aquilo te dá um prazer, aquilo te sacia por algum tempo. E depois você vai querer de novo, e de novo, e de novo. E aquilo vira um ciclo vicioso que a gente chama. Então, ninguém que vai para um vício, ele vai para o vício à toa. Nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus, porque não é tudo do diabo, nós precisamos ter essa compreensão. Porque Jesus, ele foi acusado de comer sem lavar as mãos. E aí o que ele fala? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. De dentro do homem saem os adultérios, as fornicações, as imoralidades, os vícios, o roubo, a desonestidade, a mentira. Isso provém do homem, isso provém da natureza. O diabo, ele só aproveita, ele é um oportunista. Então nós precisamos entender que o nosso pecado, ele não provém do diabo. O pecado provém da natureza humana. E Tiago fala que o diabo, ele vai aproveitar da sua fraqueza. Eu tenho uma fraqueza. Todo mundo que tem uma área de fragilidade que eu preciso vigiar para eu não cair. Todo mundo que está aqui tem, não existe ninguém, porque se alguém aqui não tivesse nenhuma fraqueza, já tinha criado asas e ido embora para o céu. Não tem anjos aqui, aqui tem seres humanos falhos e que lutam todo dia para servir o Senhor. Então, esse buraco que existe no ser humano, uns um buraco maior, outros menor, outros que conseguiram reestruturar, conseguiram vencer. Nós somos 7 irmãos lá em casa, fomos criados da mesma forma, uma vida difícil, um pai alcoólatra, uma mãe que batia, que faltava matar a gente. Nunca tivemos amor, Rafael, você falou isso aqui. Eu não sei o que é amor de pai e de mãe. Eu não sei o que é ter uma mãe me abraçar, me beijar, me falar que me amava. Eu nunca tive isso dentro da minha casa. Eu passei escassez, falta de comida. Eu passei humilhação, porque eu saí de casa, eu tinha 11 anos de idade. Sem falar que aos 5, meu pai colocou um homem para trabalhar dentro da nossa casa e eu fui abusada sexualmente. Não chegou a vias de fato, mas ele me molestou. E o abuso é quando te toca. É quando a criança sente, o que ela sente já é o abuso, não precisa chegar a vias de fato. Eu passei por tudo isso e eu não fui para as drogas, eu não fui para a cachaça. O meu irmão não passou por abuso, o meu irmão é mais novo, a vida dele foi, entre aspas, mais fácil, porque eu sou a mais velha de 7 irmãos, eu tenho 49 anos, eu sou a mais velha dos 7. Então o que eu quero dizer? Que irmãos podem crescer dentro da mesma casa, nascer da mesma mãe, ser criado da mesma forma. Uns podem ressignificar a história de trauma, de dor, e outros não. Então nós não podemos julgar a história do outro, nós temos que ouvir a história do outro e acolher, porque eu não posso falar para o outro assim, como é que você cai? Cara, por causa disso, eu já passei por coisa pior e eu não caí. Irmãos, a gente nunca deve falar isso para as pessoas. Porque só Deus conhece a estrutura de cada um. Então, esse vazio, esse buraco existe na alma e a pessoa vai procurar preencher aquilo com alguma coisa. Ou ele vai preencher isso na área sexual, na área de imoralidade. Você conhece pessoas que pulam de relacionamento a relacionamento e não dá certo com ninguém? Ele teve 10 mulheres, ou ela teve 10 homens, não dá certo com ninguém. Um dia eu ministrei sobre a samaritana, aquela mulher, ela teve 5 maridos. E naquele dia, no poço de Jacó, ela conversava com Jesus e ela falou que tinha o 6º, né? E Jesus falou, você tem agora, não é seu.
Nós vemos que aquela mulher vinha de um ciclo vicioso de repetição de coisas erradas e que nunca ia preencher o vazio da alma dela. Mas aquele dia na fonte ela encontrou alguém que curou não só o espírito dela, mas as emoções dela, que ela tinha buracos na alma dela. Oh, aleluia! Eu quero dizer para você, amado, que quando você... Obrigada, irmão, vai voltar assim. Quando você sair desse lugar aqui, não fique com preconceito de procurar alguém que possa te ajudar na sua área emocional, viu? Eu estou atendendo 2 homens, um é com histórico também de droga. Então, não tenha esse preconceito, procure alguém e você vai trazer a sua história para essa pessoa. E eu vou te falar que Deus vai usar essa pessoa com ferramentas específicas para te ajudar. Você tem essa aqui, ó, que é a espada. Você que está cuidando do seu espírito, também cuidando da sua alma, cuidando do seu corpo também. Mas quando você também senta diante de alguém que entende como funciona a alma, o cérebro, ele vai te explicar e você vai entender por que você está nessa vida, por que você caminha desse jeito, por que você repete padrões de família. Ah, meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu sou assim, meu filho está sendo assim também. Aí nós falamos, isso aí é demônio. Sim, o diabo é oportunista, a gente sabe disso. Mas existe algo também emocional. As nossas heranças, elas são espirituais e emocionais. Nós herdamos emoções dos nossos pais, nós herdamos comportamento da nossa família. E como que eu vou quebrar isso, se eu não tenho entendimento do que está acontecendo? Então, eu queria falar isso para vocês. Quando vocês saírem daqui, procure ajuda. Continue firme com Jesus, mas procure uma terapeuta, ou um homem, um terapeuta cristão. Alguém que vai te ajudar dentro da palavra, porque eu ajudo as pessoas dentro da palavra. Aleluia, Deus. E você vai ver como isso vai te ajudar na sua vida, na sua caminhada, amém? E agora eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Marcos. Podem fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. O endemoniado de Gadara. Glória a Deus. Eu vou ler aqui da Bíblia do irmão aqui, ó. Almeida Corrigida Fiel. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou como um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram.
E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós lemos a sua palavra nessa noite. Essa palavra que é capaz de transformar. Essa palavra que é capaz de libertar. E nesta hora, Espírito Santo, nós repreendemos toda a obra do diabo que se opõe contra a tua palavra nesta tarde. Em nome de Jesus, todo pensamento contrário, toda distração, todo plano do inimigo intentar contra a mente do teu povo nesta noite, nesta tarde, o Senhor repreenda. Fala com cada um de nós, Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Mais que ser bem-vindo neste lugar, nós te desejamos. Nós ansiamos pelo Senhor. Meu Deus, a nossa alma nesta tarde se encontra como uma terra seca, rachada, árida e sedenta pelas águas do teu Espírito. Venha nos inundar, Espírito de Deus. Venha nos emergir nestas águas. Venha nos colocar, ó Pai, da maneira que o Senhor deseja. Fale conosco, Espírito de Deus, porque nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu quero dar um tema para essa mensagem nossa nessa tarde. E o tema é um encontro que transforma. Todos os dias nós temos tido encontros, nós encontramos com pessoas todos os dias. Encontramos com a nossa família, encontramos com parentes, encontramos com os amigos, com colegas de trabalho. Lá no trabalho todo dia nós encontramos com os colegas. Então a nossa vida é feita de encontros. Mas um dia, amados, todos nós tivemos um encontro que foi capaz de nos transformar. Foi o dia que nós encontramos Jesus. Eu encontrei Jesus aos 24 anos de idade, a convite de uma vizinha que falou: Simone, vamos na igreja Casa da Bênção. Eu estava grávida da minha primeira filha. E naquele dia eu entrei ali e eu senti algo diferente. Porque embora minha mãe já era crente, mas eu não tinha tido um encontro com Deus, eu nem ia na igreja. Então esse encontro, ele mudou a minha vida. E esse encontro eu sei que mudou a vida de cada um. E esse homem, esse gadareno, ele morava numa cidade chamada Gadara, numa província. E esse homem, ele teve um encontro com Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, quando ele estava indo para Gadara, nós não vamos ler, mas no verso 35 do capítulo 4, fala que quando Jesus estava com seus discípulos a caminho de lá, uma grande tempestade assolou o barco deles naquele mar. E Jesus estava na polpa do barco dormindo. E eles enfrentaram uma grande tempestade. E nós sabemos, irmãos, que o diabo, ele pode agir também na natureza para impedir de algo do céu acontecer. E o diabo, certamente, ele se levanta, porque ele não queria que Jesus entrasse naquele lugar, porque ali tinha uma alma preciosa para ele. Da maneira que Jesus, ele sai, se eu não me engano, não posso enganar agora, ele queria ir para Galileia ou Judeia e teve que passar por Samaria, eu não lembro agora ao certo. A Bíblia fala que era necessário passar por Samaria. Quando eu estudei essa palavra,
Jesus quis passar por Samaria, porque tinha outros 2 caminhos para ele passar. Mas ele queria encontrar com aquela mulher no poço de Jacó. E esse dia Jesus, ele queria encontrar com esse homem lá em Gadara. E agora os discípulos ficam atormentados, com medo da tempestade ali, e acorda Jesus. Nós já conhecemos essa passagem. E resumindo, eles conseguiram chegar lá em Gadara. E quando eles chegaram, a Bíblia fala no primeiro versículo, que chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E quando ele desce do barco, já saiu ao encontro dele dos sepulcros um homem possesso de um espírito imundo. Esse homem, ele estava possesso. Possessão é diferente de opressão. Opressão, o diabo está ao redor, oprimindo, mas a possessão, o diabo está dentro da pessoa. E quando Satanás ele entra, os demônios entram dentro de uma pessoa, ele toma posse do espírito, da alma e do corpo. Então esse homem, ele estava totalmente possesso, e ele sai ao encontro de Jesus. E esse homem, a Bíblia fala que ele vivia ali nos sepulcros. Sai ao encontro de Jesus lá dos sepulcros. O que nós entendemos? Era um homem que não tinha família, ou seja, tinha, mas aonde ele estava não tinha ninguém com ele. Ele estava longe da família. Aquele homem, ele estava longe da sociedade, porque com certeza o povo tinha medo daquele homem. E aquele homem estava vivendo numa situação deplorável. E agora esse homem possesso com esse espírito imundo, ele vai encontrar com Jesus ali. A Bíblia fala que ninguém conseguia prendê-lo. Tentava prender ele com cadeias, prendê-lo com correntes, mas nada podia prendê-lo, porque é uma força excomunal. É uma força que homens não podem, dominar. E era legião que estava nele. E a Bíblia fala para nós que esse homem, eu não sei se foi essa, é o versículo 5, fala que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha o estado que ele chega. O demônio faz ele pegar a pedra e se ferir, faz ele pegar a pedra e se cortar. Nós vemos isso, pessoas que ferem o próprio corpo, pessoas que causam dor no próprio corpo. Aqui nós trazemos também o lado emocional, que tem pessoas que estão com uma dor tão grande emocionalmente e às vezes inconsciente. Tem muita coisa que nós não sabemos que está aqui dentro. Nós estamos repetindo sem saber que está aqui, mas nós repetimos de uma forma inconsciente e a pessoa vai se machucando. Ela sabe que ela não deve entrar num tipo de relacionamento assim, porque se ela entrar ela vai se ferir, mas ela entra e ela termina aquele e entra de novo, e termina e entra de novo. Ela vai se ferindo, ela vai se machucando, mas na verdade o que? Tem algo por trás, um espírito maligno que usa de uma fraqueza emocional, de uma dor emocional para fustigar aquela pessoa. Então esse homem, a alma dele estava cativa, o espírito dele estava cativo, nada podia prender ele, os grilhões ele quebrava, as cadeias eram despedaçadas e migalhas, ninguém podia dominá-lo, e mandava, irmãos, dia e noite. Você imagina esse homem andando pelos campos, pelo deserto, que fala pelos montes, pelos sepulcros, nu, porque a Bíblia fala que ele andava nu e clamando. Imagina o estado mental, o pleno estado de loucura, totalmente fora da sua cognição. Um homem que estava parecendo um animal. É o estado que o diabo quer levar as pessoas. É o estado que o diabo está arrastando a humanidade. Quantos que não estão vivendo nos sepulcros, não estão nus, se ferindo com pedras, mas estão totalmente presos nas garras do diabo.
E o diabo ele vai usar, como eu disse no começo, daquilo que me atrai. O diabo vai usar daquilo que me dá prazer. O diabo vai usar daquilo que encanta os meus olhos. E ele sabe como fazer, porque ele é oportunista, ele é estrategista. Então é isso que Satanás faz. E a Bíblia fala para nós que quando ele viu Jesus, no versículo 6, que ele viu Jesus de longe, ele correu e adorou. Aqui nessa versão minha fala assim, que ele adorou. E clamando em alta voz, ele fala para Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É interessante que quando os demônios, está naquele homem e vê Jesus, eles se prostram. Porque a Bíblia fala que ele correu e adorou. O próprio diabo, ele sabe quem é o nosso Jesus Cristo. Ele sabe a autoridade que Jesus tem, o poder que Jesus tem. E ele se prostra. Me lembro agora daquela moça lá no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo estava caminhando, ela vinha atrás gritando: estes são servos do Deus Altíssimo. E ela estava o quê? Possessa de demônios. Então o diabo sabe quem é servo de Deus. O diabo sabe quem está cheio da presença de Deus. E a hora que ele vê aquele homem vê Jesus, ele reconhece, ele se prostra e ele clama em alta voz: o que você veio fazer aqui? O que eu tenho contigo? O que você veio me atormentar? Ou seja, veio me atormentar antes do tempo? E ainda não é tempo de você me atormentar, porque ele sabe o fim dele, né, irmãos? E aí Jesus fala: saia desse homem, espírito imundo. Mas aí Jesus pergunta: qual que é o seu nome? E ele responde: Legião é o meu nome, pois nós somos muitos. Irmãos, naquela época, o Império Romano, uma legião de soldados, eu estava lendo sobre isso, uma legião de soldados era composta de 6.000 homens. Ali tinha 2.000 porcos pastando, né? Então 2.000 porcos foram possessos, mas uma legião romana tinha 6.000 soldados. Você imagina o estado que aquele homem estava? É só Jesus para tirar uma pessoa num estado desse. E agora ele fala, né, ele fala que era uma legião de demônios que estava, né, somos muitos. E como eu disse, o coração daquele homem, irmãos, estava totalmente dominado. O emocional dele, a cognição dele estava totalmente dominada. O que eu quero dizer? Que é aqui que entra a graça de Deus. Eu vejo esse irmão falar de Jesus com tanto amor. Ele fala, a gente percebe, ele fala com amor nos olhos, né? Com fogo nos olhos. Só quem foi muito perdoado, muito ama. Eu sei o quanto eu fui perdoado, por isso eu amo Jesus demais. Tá? Glória a Deus. Quanto mais baixo você desce, mais você vai amar Jesus, porque você vai entender que a graça dele supera tudo a sua vida. Glória a Deus. É igual aqueles fariseus que condenando aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, enxugou com os cabelos. E fala, se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher era uma pecadora. Mas o que Jesus no final ele fala? Aquele que muito é perdoado, muito ama. Irmãos, quanto mais baixo a gente desce, mais a gente ama o Senhor e a gente vê a graça. Isso aqui é graça na vida desse homem. Irmãos, uma legião de demônios, como eu expliquei, falando da legião romana aqui de soldados. Uma pessoa com uma possessão dessa, jamais ele ia cair em si, se não fosse a graça de Deus. Eu fui pesquisar aqui o que tinha nessa legião de soldados romanos. Ela era composta de
infantaria, cavalaria, homens flecheiros, lutadores com espada, incendiários, né, aqueles que jogavam os dardos inflamados, estrategistas. E por onde essa legião de soldados passava, deixava um rastro de destruição e de morte, e deixava aquela cidade totalmente devastada. E esse homem estava carregando uma legião de demônios. O coração desse homem era como uma cidade invadida, destruída, tomada, totalmente dominada. Aquele homem era um escravo, ele era um cavalo, ele era uma marionete, com aquele poder terrível que estava sobre a vida dele. Nunca ele seria capaz de sair dali se Jesus não o encontrasse com ele nesse dia. Nunca ele seria capaz de sair dali. Mas a palavra diz que Jesus transformou aquele homem, Jesus curou aquele homem. Aleluia, Jesus. E o evangelista Marcos, ele não fala isso, mas o Lucas fala. E aqui no Lucas 8:35, Lucas 8:35, a Bíblia fala, né, que os demônios, eles suplicaram para entrar nos porcos. Jesus permitiu, os porcos caíram, né, precipício abaixo. E o 34, aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram contar essas coisas na cidade e nos campos, e saírem para ver o que tinha acontecido, e se aproximaram de Jesus. Eu acho maravilhosa essa parte, olha, irmãos. E acharam então o homem, de quem havia saído os demônios, vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus e dele. Aleluia, Jesus. Marcos não fala esse detalhe de assentado aos pés de Jesus, mas Lucas, irmãos, aquela pecadora que ungiu, né, que chorou aos pés de Jesus, enxugou com os cabelos e ungiu os pés dele, ela estava sentada aos pés de Jesus. Para fazer isso tem que estar sentada aos pés. Nós vemos Maria também, quando ela quebra o vaso de alabastro, ela está aos pés de Jesus. Enquanto Marta está preparando, ela fica aos pés de Jesus. E esse homem, ele está assentado aos pés de Jesus. Quando nós temos esse encontro com ele, nós não queremos sair dos pés dele. Aleluia. O melhor lugar para a gente estar é aos pés dele. Irmãos, não existe outro lugar para quem foi perdoado e amado como nós, porque ele está em outro. Eu falo assim que o amor dele é tão grande, o amor dele nos completa de tal forma que eu não entendo alguém que experimentou dessa graça, experimentou desse amor, e ele sai um dia dos pés de Jesus, sempre que não vai ter outro lugar para ele. Aleluia. Forte, Jesus. Aleluia. É aos pés que nós temos que estar. Irmãos, eu tenho minhas fraquezas, preciso estar aos pés dele em oração, porque senão o meu coração vai exalar, senão meu coração vai sair da presença dele, eu vou ficar cheia de mim mesma. Eu tinha um problema muito grande com falta de perdão quando eu fui para a presença de Deus. Eu tinha um coração petrificado, endurecido, eu tinha tantas
forte o suficiente. Olha para você, quando você sai daqui, bate no peito e fala: eu sou fraco, eu preciso correr desse lugar. Eu não posso passar na Vila Alzira, eu não posso passar, porque se eu passar eu vou ser tentado. Eu não posso passar na frente desse bar, eu não posso ter esses amigos, eu não posso olhar para essa mulher, porque se eu olhar eu vou cair, eu preciso desviar dela. Eu não posso entrar nesse site, porque se eu entrar eu vou pecar. Irmãos, o Espírito Santo ele não vai bater no meu ombro e falar: ah, Simone, não passa por aí, não entra nesse site, não conversa com fulano. Não, amados, somos nós. É nós que ele está sentado aos pés dele. E quando eu estou, porque quando eu estou nos pés, eu não me sinto atraída por mais ninguém. Quando uma noiva é apaixonada pelo noivo, ela não vai ficar sentindo atração por outros. E nós somos a noiva e ele é o noivo. Glória a Deus. E como é que eu vou querer ter outros amantes? Quem tem amante não ama. E esse homem estava sentado aos pés de Jesus quando aqueles outros homens chegaram. E a palavra de Deus fala que ele foi encontrado aos pés de Jesus. Ele estava em paz, ele estava calmo, ele estava tranquilo, ele estava sereno, sentado ali. Um encontro que transformou aquele homem. Um homem louco, um homem que andava noite e dia clamando, não dormia. Porque uma pessoa que não dorme, irmãos, você fica louco. Eu já tive problema de insônia. No outro dia a cabeça ficava uma caixa de abelha. Se a gente não dormir, a gente fica doido. O sono é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. O sono te alimenta, te sustenta. Quando você está dormindo, o seu cérebro está fazendo, a gente chama de faxina cerebral. Porque o seu cérebro ficou o dia todo trabalhando, tem resíduos que precisam ser jogados fora. Jogado na corrente sanguínea, o seu rim vai filtrar aquilo. Mas é durante o sono, é aquele sono pesado, que você dorme, que você descansa. Esse homem andava clamando noite e dia, ele não dormia. Ele estava louco, ele estava atormentado, ele parecia um animal irracional. Mas olha que ele encontra com Jesus. Jesus traz paz para dentro dele. E a Bíblia diz que ele estava vestido. A decência voltou de novo para aquele homem, o pudor. Irmãos, quando a gente está longe de Jesus, a gente não tem pudor, a gente não tem decência. Você olha às vezes, por que você vê uma mulher com uma roupa tão curta? Eu como mulher, eu tenho entendimento, mas eu olho e falo: gente, mas não tem noção, perdeu a noção. Né? Como que consegue, né? E posta foto e tudo para fora e para seduzir, para chamar atenção. É buraco na alma. Amar, todo excesso de exposição em rede social é buraco na alma. Está precisando de like, está precisando de validação, está precisando de elogio. Você vê uma mulher desse jeito, você pode saber. Quer curtida, quer elogio, porque tem um buraco dentro da alma. E ele estava o quê? Decente, vestido como alguém que respeita os outros. E a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo, ou seja, a saúde mental dele foi restaurada. E quando eu falo de saúde mental, estou falando da saúde emocional também, porque Jesus ele não faz nada pela metade. Jesus ele toca no espírito e ele vai trabalhando na alma. A nossa alma, amados, ela é moldada dia por dia. A gente converte, mas começa um processo de santificação na alma. Porque o espírito, ele está pronto. Na hora que você converte, o seu espírito, você passou da morte para a vida, mas a sua alma não. Aí a alma, entra eu fazendo propaganda da terapia. Aí entra você procurando ajuda para trabalhar na sua alma, Deus usando ferramentas para te ajudar, para te mostrar, para abrir seus olhos, para você olhar dentro de você e começar a entender os seus comportamentos, suas decisões, suas atitudes. Então é isso. Jesus,
transforma o seu espírito ali e depois Ele vai trabalhando dia após dia na sua alma. Deus foi trabalhando dia após dia na minha alma e trabalha até hoje, vai trabalhar até Ele vir me buscar, ou até esse arrebatado, até a morte chegar, não sei como que vai ser, mas nós estamos num processo. E ele teve a mente dele restaurada, por quê? Aquele homem, ele fazia o que ele não queria. Você acha que um ser humano, no seu juízo perfeito, vai ficar se ferindo com pedras, vai ficar vivendo nos sepulcros, no cemitério? Você vê pessoas com fetiche de coisa de cemitério, né? Existe pessoas com... Não, irmãos, isso é demoníaco. Uma pessoa no juízo normal, o que ele vai querer viver nesses lugares? Uma pessoa no seu juízo normal, cheio de Espírito Santo, por que ele vai viver vestido de preto? Por que ele vai cobrir o corpo dele desde o alto da cabeça até a planta dos pés de tatuagem? Excesso revela... O que eu falei? Todo excesso revela uma... Oh, ninguém guardou. Todo excesso revela uma falta. Você vê uma pessoa coberta de tatuagem, falta na alma, buraco na alma. Porque não faz só uma, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e cobre o corpo inteiro. Buraco na alma. Mas Jesus entrou e restaurou a vida daquele homem. Era um caso perdido para a sociedade. Era um caso perdido para a família. Aquele homem, ele foi restaurado a tal ponto, irmãos, que agora ele quer ir embora com Jesus. Ele quer ir embora com Jesus, mas o que Jesus fala para ele? Não, você vai voltar para sua casa. Você vai ser missionário lá na sua casa. Você vai ser missionário na sua família. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando eu era moça, eu comecei a beber com uns 14 anos, por aí eu comecei a beber. E eu bebi muito. Eu bebia para ficar bêbada. Bêbada mesmo, embriagada. E eu venho de um histórico familiar. Meu avô era alcoólatra, meu pai alcoólatra, né? E eu bebi muito também. E eu olhava para mim, né? E eu falava, gente, como que eu vou? Porque a minha mãe sempre me chamava para ir na igreja. Eu falava assim, como que eu vou para a igreja se eu gosto tanto de beber? Porque eu bebia muito. Aí eu casei, né, com meu marido. Porque eu converti com 2 anos de casado, né? Eu converti com 24, eu casei com 22. E eu bebia muito, eu bebia mais do que ele. E eu pensava, quando minha mãe falava de igreja, de Jesus para mim, eu falei, gente, mas como que eu vou parar de beber? Porque eu gosto muito de beber. E aí eu falei, e um buraco na alma gigante. E eu falava, eu preciso de um caminho. Ah, já sei, eu vou estudar com os testemunhos de Jeová. E aí uma mulher foi na minha casa e eu comecei a estudar com ela 3 meses, né? E aí eu lembro que ela falou comigo assim, porque eu sabia que eu deveria largar da bebida, mas eu achava os crentes muito rígidos. E aí eu falei, eu vou estudar com os testemunhos de Jeová porque eu acho que não vai ser tão rígido. E aí um dia eu estudando com ela na minha casa, ela falou assim comigo, que eu falei, eu gosto muito de beber, eu bebo até mais que o meu marido, sabe aquele casal que é churrasco todo fim de semana, os amigos, era assim lá em casa. Aí ela falou assim, não tem problema você beber uma cerveja com seu marido, não tem problema, você pode beber dentro da sua casa, não pode ir pro bar. A hora que ela falou isso, aí eu achei estranho, porque eu sabia que não era certo, sabe? Eu sabia que não era. E só que aí foi nessa época, tinha 3 meses que eu estava estudando com ela, a minha vizinha me convidou para ir na casa da bênção, né? E aí Jesus começou a trabalhar em mim. Mas eu vi que tinha um buraco na minha alma. E eu começando, e eu fumava também. Só que o cigarro não tinha vício, não. Eu fumava por fumar, né? Não tinha, assim, não era viciada, não. Mas a bebida eu tinha muita dificuldade mesmo para largar. E eu vi que era algo que eu queria suprir. Porque quando eu bebia, eu não conseguia beber para não ficar tonta. Eu tinha que ficar tonta por causa do prazer que dá. Porque a gente vai usar uma substância para dar prazer, né? Ninguém vai beber. Eu não sabia beber socialmente.
Mas aí quando Jesus entrou, foi diferente. Eu comecei a fazer o curso de batismo e eu ainda estava bebendo durante o curso de batismo. E aí eu lembro que um dia eu fui para a cachoeira lá de Tumirim com meu marido. E aí ele trouxe 2 latas de cerveja, eu não esqueço disso, 2 latas de Skol. Tava suadinha assim, era um calor, esse dia tava um calor. E ele trouxe a lata de cerveja e me entregou. Aí a hora que eu olhei nela assim, eu falei assim, eu não vou beber nunca mais. E nunca mais eu vou beber. Então é isso que Jesus faz, né? Ele entra, o encontro que a gente tem com ele transforma a gente por completo, né? E esse homem, Jesus entregou uma missão para ele: não, você não vai embora comigo, você vai voltar para os seus, né? Como eu falei, você vai testemunhar no meio da sua família. Ou seja, Jesus deu um propósito para a vida daquele homem. Aquele homem, talvez ele tivesse, né? Eu até coloquei aqui, talvez ele tivesse medo de recomeçar, né? É melhor eu ir com Jesus, eu sair, porque, irmãos, a gente fica mal visto naquele lugar que a gente está, né? A gente fica falado, as pessoas não dão crédito. Eu vejo pelo meu irmão não tinha palavra, eu olhava para ele e falava: Luciano, eu nem sei, pastor, se tem, eu tenho 2 fotos do meu irmão, mas não tem como eu passar para o senhor pôr aqui, não tem. O meu irmão, eu tenho 2 fotos dele no meu celular, porque o diabo tirou tudo dele através do vício. Até os dentes da boca dele ele perdeu tudo, ele perdeu a dignidade, ele perdeu o casamento, ele perdeu a criação com os filhos. Ele vivia para o mundo e ele falava assim: eu sou, sabe o que ele usava? Eu sou um homem avulso. Ele usava essa frase: eu sou um homem avulso, ou seja, eu sou do mundo. E o diabo tirou tudo, ele perdeu a carteira de motorista, ele perdeu o carro, ele perdeu a moto. Acidente de moto ele teve 2, quase morreu. Ele teve um acidente de cavalo, que o cavalo caiu e quebrou, ele tem uma perna que é cheia de platina, né? Que fica platina e parafuso no pé. O diabo tirou tudo dele. E em 2017 ele foi passar o Réveillon em Luminares. E teve uma briga lá, juntaram mais ou menos umas 15 pessoas batendo nele. E eles arrebentaram com ele. Foi Deus, foi oração, porque senão ele tinha morrido. E eles trouxeram ele para a URP em Lavras e costurou ele lá e soltou ele. E ele foi lá para casa de madrugada. Meu irmão, ele mora lá perto de Câmara da Cachoeira, num povoado chamado Palmital. E ele saltou para Palmital para Luminares, aconteceu isso, eles trouxeram para Lavras. E ele chegou em casa no primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2017. Eu acordei com meu celular tocando, meu outro irmão me ligando e falando: Simone, o Luciano, eles bateram demais nele em Luminares, levaram ele para Lavras, eu não sei nada sobre ele. Vai nesses hospitais aí para ver se ele está em algum deles. E eu levantei, meu irmão me ligou 7 horas da manhã, e eu levantei, troquei de roupa correndo, só dei uma escovada nos dentes, assim, correndo. E a hora que eu abro a porta da sala, eu tinha uma grade na porta da minha casa, ele estava deitado na minha garagem. Aí eu falei, ele pulou a grade, e ele estava todo ensanguentado, ele estava com uma camisa branca e bermuda, tudo ensanguentado, a boca dele muito inchada, eu ainda achei que tinha quebrado os dentes dele, e ele estava com uma fisionomia de quem estava morto. E eu fui andando assim, irmãos, eu estava com medo de achar ele morto. E eu fui andando assim, e eu agachei perto dele, eu senti aquela respiração pesada. E eu saí, eu sentei numa escada que desce para minha cozinha, e eu chorei. E eu agradeci Jesus por ele estar vivo. E aí eu custei com ele para dentro, ele tem 1,90m, lá em casa nós somos todos muito altos, ele é o mais alto, ele tem 1,90m, eu custei com ele para dentro, arrastando ele, joguei ele num colchão no chão da sala,
e falei, e ele ficou dormindo até mais ou menos 12:30. Aí ele acordou, eu fiz uma sopa de fubá para ele, e ele ficou sentado na mesa com a mão assim, mas um lixo. Pensa num homem quebrado, destruído, acabado. E aí eu tirei essas 2 fotos dele, porque eu falei assim: Luciano, um dia que Jesus fazer uma obra na sua vida, aonde você for pregar, você vai levar essas fotos e mostrar. E isso foi em 2017. E o meu irmão parou com o pepino, né? Ele parou, tem 1 ano e pouco que ele parou. E foi uma decisão dele, mas a gente sabe que é Jesus, né? Ele não chegou a ser internado, mas foi Deus, foi Jesus. E hoje eu falo, Senhor, o meu irmão, ele vai entrar nos lugares, igual eu falei, né, para você e para vocês, entrar nos lugares que eu não posso entrar. Ele vai entrar, porque ele vai falar assim: eu sei o que é usar maconha, eu sei o que é plantar, porque plantava igual couve a maconha na casa dele. Eu sei o que é plantar, eu sei o que é usar droga, eu sei o que é beber, né? Então, e uma vida totalmente imoral, né, na área da prostituição. Largou da esposa, cada dia era uma mulher. E então Jesus, ele faz isso, ele encontrou o meu irmão, né? Ele encontrou a mim, ele encontrou a cada um de vocês. Então pode ser difícil recomeçar. Aquele homem, ele queria ir embora com Jesus porque ele não queria enfrentar a realidade que ele ia ter que voltar daquela cidade, daquele povo que não dava nada por ele, né? Que ele era mal visto. Ele não queria enfrentar o preconceito, as caras de deboche, de incredulidade. Será que mudou? Isso aí, porque é assim que o mundo faz. O mundo nunca esquece o que a gente fez, o mundo sempre vai jogar na nossa cara o que a gente fez, mas Jesus não, meus irmãos. Jesus, ele não faz isso. Então aquele homem, ele não queria ir com eles, com Jesus, ele não queria ficar, ele queria ir com Jesus, mas Jesus falou para ele assim: você vai ficar, e eu vou te dar autoridade, para pregar a palavra. Eu te dou a missão de pregar a palavra, e você vai ser agora não um desvalido, não um rejeitado, mas você vai ser embaixador do meu reino. Porque é isso que Jesus faz. O que é um embaixador? É aquele que representa a nação, né? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa a nação brasileira nos Estados Unidos. Qualquer brasileiro que tiver problema vai procurar a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Agora nós somos embaixadores do céu aqui nessa terra, nesse mundo caído. Então Jesus fez dele o que? Um embaixador do reino. Você vai entrar na sua família e você vai testemunhar daquilo que eu fiz na sua vida. Então eu não sei, irmãos, né, qual que é a maior luta, né? Vocês enfrentam essa situação, eu também enfrento, cada um que estamos aqui enfrentamos as nossas lutas, né? O que te impede, o que me impede de ter uma vida transformada? O que está nos impedindo de alçar voos na presença de Deus, de crescer espiritualmente? O que está impedindo, né? Será o que está impedindo? Entregue isso, eu sei que seja entregado nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para mudar, né? Porque assim como Jesus mudou a história desse homem de Gadara, né? Que Jesus foi lá para libertar esse homem, Ele vem na nossa direção nessa noite para transformar, para mudar a sua história, né? Para mudar a nossa história. E Ele, o que Ele faz? Eu lembro daquele filho pródigo, né? Quando ele volta para casa, ele cai em si, ele volta para casa, o pai está esperando ele. O pai está esperando ele, o pai tem vestes novas, né? Vestes preparadas. O pai tem sandálias novas, o pai tem um anel para colocar no dedo daquele filho. Então é isso que o Senhor está fazendo com vocês neste lugar. É isso que o Senhor está fazendo. Vocês vão voltar para o seio dos amados de vocês, porque vocês têm família que ama vocês, eu sei disso. Mas vocês vão voltar. Não, talvez não vai ter lá uma veste nova, não sei, talvez não vai ter um anel, né? Mas tudo isso vocês vão levar daqui, porque vocês encontraram com Jesus neste lugar. Então Ele que vai colocar vestes novas em vocês.
aqui que vocês podem se transformar nas mãos desse Senhor. Imagina a autoridade, Deus, aquilo que o diabo usou para tentar destruir vocês. Vocês vão pregar contra isso depois. Tu é fiel. O irmão falou, lembrei que ele falou daquele momento que Jesus foi caminhando sobre as águas. Os discípulos apavorados, porque antes eles já estavam apavorados por causa das ondas gigantescas, né? O vento contrário, as ondas. E aí Jesus chega caminhando sobre as águas. Aquilo que atormentava os discípulos, aquilo que causava medo neles, estava debaixo dos pés de Jesus. Porque Jesus estava caminhando sobre aquelas águas que outrora eram ondas gigantes. Então é isso que hoje atormenta, isso que hoje prende, isso que hoje causa tanto sofrimento em vocês. Jesus coloca debaixo dos pés dele. E Jesus coloca um anel no dedo de vocês e dá autoridade para vocês ser um ministro da palavra. Porque o Senhor, Ele não está procurando homens doutores. O Senhor não está procurando pessoas sábias, teólogos, não. Ele está precisando de pessoas dispostas, pessoas que amam Ele, pessoas que entenderam o quanto foram perdoados por Ele e que venham transbordar desse amor, né, que recebeu na vida de outros. Amém, Jesus. Imagina, é tão bom, irmãos. Igual hoje eu trabalho como terapeuta, é tão bom eu sentar diante de alguém que passou pelas mesmas coisas que eu passei. Pessoas que sofreram as mesmas humilhações, o mesmo abuso que eu passei. Porque eu sei o que é isso. Imagina vocês estenderem a mão para alguém que estão sofrendo as mesmas dores que vocês estão carregando hoje. Vocês estenderem as suas mãos. E eu creio, irmãos, vocês são uma extensão do amor de Deus nessas horas. Do amor de Jesus. Amém? Vocês possam receber essa palavra no coração. O senhor quer orar, pastor? Pode ir. Vai louvar? Amém. Glória a Deus. Você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa palavra e sentiu no seu coração que precisa de um renovo, quiser vir na frente, depois a gente vai estar orando, sabe? Eu creio que Deus tem algo grande para fazer na vida de você, através de uma palavra dessa. Você precisa só tomar um passo de fé. Não, eu quero. Jesus, ele só precisa que você fale, eu quero. E quando você quer, Deus vem e muda a história. Eu estava louvando aqui, depois logo em seguida o irmão está orando, mas escute esse louvor. Esse é o testemunho da minha vida. Que eu passei um dia e Deus transformou a minha vida. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Glória a Deus. Todo sofrimento acabou. Caminha pelo
seja a Deus. louvado. Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória Em a nome de Deus. Jesus, quero dar alguns recados, né? No nome de Jesus, irmãos, estaremos aqui agora. Vamos orar por ele também, viu? Vocês vão aceitar Jesus? Amém? Né? Reconciliar, que aceitar, você já aceitou, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer? Eu quero agradecer mais uma vez a Simone, né? E agora estareis aqui vindo de 15 em 15 dias, de mês em mês. Por Glória a quê? Deus. Eu lá vou, logo vou começar a trabalhar na prefeitura, eu passei no processo lá,